Amém, irmãos? Senhor Jesus. Irmão, tudo que acontece na igreja é obra do Senhor. Vocês sabiam que houve muita ocasião que Deus até estabeleceu que as mulheres não poderiam fazer determinadas coisas na igreja, mas quando Deus foi questionado, ele falou assim: não, se não tem homem, a mulher tem que fazer. O homem está disponível, a mulher vai fazer. Porque as mulheres participam do mesmo bênção que o homem tem também. Na verdade, a única coisa que o Senhor procura lá conosco é para nós não, para as mulheres ser submissas e não encabeçando todas as coisas, porque isso tem dado muito problema hoje em dia. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na igreja. E pedimos ao Senhor, continua conosco, Senhor, porque nós queremos ser aqueles que perseveram até o fim. Persevera com o Senhor, no Senhor e para o Senhor. Por isso, Senhor, distancia de nós, Senhor, todo pensamento caído, toda ideia que não veio do Senhor, todo pensamento que distrai cada um de nós. Senhor Jesus, então nós rogamos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, até das nossas atitudes que não te agradou. Mas queremos avançar. Senhor Jesus. Irmão, ontem nós ouvimos uma palavra sobre o capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Gênesis, ele tem um título. Está o título na Bíblia, subtítulo no capítulo 22 aí. Deus prova Abraão. Aqui tem irmã que é professora, irmãos que vai entender o que eu vou falar. Quando que prova uma escola ou para nós? É quando você passou as etapas de aprendizagem. Não é isso? Quando você passa aquelas etapas de aprendizagem, você vai tirar autorização para dirigir, você vai fazer qualquer coisa. Você tem uma etapa que você tem o número de aula que você tem na escola, te dá os textos, o professor te ajuda a aprender. E quando chega no fim, que você, para tirar o diploma, aí tem o quê? A prova. Nós sabemos que o capítulo 2 é praticamente o fim da história de Abraão. Praticamente. Nesse capítulo aqui, nós percebemos que Deus chegou a Abraão e falou: Abraão, já que você fez tudo, então me acompanhou em tudo que eu tenho falado, tem voltado atrás, tem crido, está exercitando a fé, você olhou para o céu e falou que realmente ele creu na palavra do Senhor. Aí o Senhor falou assim: agora é a parte final. Eu te dei um filho, que você tinha até duvidado, né? A sua mulher e vocês tinham questionado essa questão. Passou por todos os testes. Agora é o seguinte, eu quero fazer um outro teste com você. Me dá seu filho. Eu preciso do seu filho, mas não é ele do jeito que ele está. Bonitão, vestido de terno e gravata, é amarrado para ser oferecido como sacrifício para mim. Olha, irmão, se nós olharmos, que prova que Abraão passou por ela. Sabemos que aquela prova que o povo de Israel passava não é uma prova comum, mas é uma prova para mostrar para o povo para aqueles homens, que Deus estava com ele. Você crê que Deus está com você, então você vai passar por essa prova. Tem um capítulo na Bíblia, o capítulo 12 de Hebreus, ele tem umas coisas interessantes. Se os irmãos não leram, eu vou lembrar um pouco, para depois os irmãos entenderem o que nós estamos falando. De que nós estamos falando? Quando Deus foi falar com Moisés, que ele subiu no monte, havia trovões, relâmpago, e a voz, eles ficaram assustados com aquilo. E o Moisés mesmo falou, ele tremia de medo daquela conversa de Deus com eles. Mas aí logo depois,
É bom nós ler, né, irmão? Vamos ler lá para a gente... Hebreus capítulo 12. No Hebreus capítulo 12, Senhor Jesus. Tem uma tradução que não fala, ora, no versículo 18, fala, ora, não tendes chegado ao topo, ao fogo palpável e ardente, a escuridão e tal, tal. Aqui mostra o Monte Sinai e tal, e começa falando, né? Mas ele fala assim, no 22, depois de tudo isso aí, eu não vou ler tudo não, irmão, porque é muita coisa. Mas no 22 ele fala assim, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal. Aí continua. Igreja dos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoado. Aqui mostra que aquele povo, naquela ocasião, eles não tinham chegado nessa, mas tem chegado. Hoje falou que nós chegamos nisso. Será que chegamos? Será que estamos vivenciando isso mesmo? Nós estamos descansando nas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida? Ou eu saio daqui, eu continuo minha preocupação em arranjar tanta coisa, e na verdade eu estou arranjando mais problemas ainda, né? Aí ele fala assim, no versículo 23, e a igreja dos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, nós vamos assim, quando nós partimos o pão e falamos do sangue, nós sabemos que tem alguma coisa que é superior. É superior. É superior, porque isso aqui nos coloca numa esfera acima de todo o nosso entendimento. Tudo aquilo que nós pensamos. Então, esse capítulo aqui, praticamente foi a prova final que Abraão teve. Logo depois, o que acontece com Abraão? Ele tinha que com ele. Primeiro foi o sobrinho dele, né? Que fala que era filho. É o Ló, não é? Não é o Ló? Andaram com ele? E depois separou. Agora, quem andava com ele? A mulher dele. E o filho, Isaac. Aí a mulher também vai embora. E logo depois o filho também vai embora, casa. E logo a seguir, no capítulo 25, fala que Abraão morre. Abraão morre. Então nós percebemos que o fim dele, o capítulo 22, mostra que ele chegou ao fim de todo trabalhar de Deus na vida dele. Aí nós pensamos, quantos anos Deus precisa levar para me aperfeiçoar? Eu já fiz 30 anos. Será que eu estou sendo aperfeiçoado ainda? Ou estou sendo aperfeiçoado ou já fui aperfeiçoado? Quando eu terminar o aperfeiçoamento, você não vai me ver aqui mais. Você vê aqui mais. Então é sinal que ainda tem coisa para ser aperfeiçoado. Porque o dia que Deus concluiu o aperfeiçoamento, o que eu vou fazer aqui na terra? Está tudo prontinho para voar. Senhor Jesus. Então, Deus sabe todas as coisas. Então, se a gente está aqui, a gente está sempre consultando. Mas, vamos lá. Nós sabemos que Abraão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele foi para uma terra que Deus falou com ele, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas não falou que eu vou te dar a terra. Não existe um versículo assim, claramente, que fala que Deus te deu a terra. Deus prometeu que ia dar para a herança dele. E por algumas coisas que aconteceu com Abraão, Deus não permitiu nem que ele tivesse filho. Era uma maneira dele provar ele, né? Senhor Jesus. Quando Deus manda ele sacrificar o filho, nem o lugar Deus falou. Vai, eu vou te mostrar o lugar. Eu podia fazer um sepultamento, um caixãozinho bonito, né? Para o meu filho, sepultar ele bonitinho. Não, vai que eu vou te mostrar o lugar. Aí ele anda 3 dias, irmão. 3 dias. 3 dias para Abraão
Foi o suficiente para Deus 3 dias. Ele andou, não teve nenhum sentimento de arrependimento. Até mesmo sendo questionado pelo filho dele. Pai, tem fogo, tem lenha, e o menino carregando a lenha. Jesus carregou a cruz, né? Você lembra que Jesus carregou a cruz? É a madeira, né? Para ser morto. E o menino levou a lenha para ser morto também. Então por isso que até Hebreus fala que é um tipo de Cristo, né? Aí chega lá naquele determinado lugar, 3 dias. Às vezes, irmão, nós temos dificuldade de vir à reunião. Não é 3 dias, é meia hora. Não, eu vou chegar atrasado, não quero saber mais, não sei o quê. Eu não vou, não vai dar tempo. Você entende? Mas o tempo é seu. Às vezes nós temos dificuldades. Tem coisas que às vezes não pede você de vir, mas tem que ver o seu coração. Tem que ver o que está no coração. Às vezes nós estamos impedidos de vir reunir. Até ontem o irmão citou uma questão que eu achei interessante. Questão de oferta. Às vezes nós queremos ofertar para o Senhor. Nós programamos ofertar. Em casa, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um aumento de salário, sei lá, alguma coisa, eu vou ofertar. Vamos dizer que ele ganha lá, eu vou ofertar R$1.000. Aí daí a pouquinho ele começa a pensar, não, 1.000 não, 500. R$500. Aí ele vem para a reunião e tal, chega, R$500. Sabe que Deus precisa de R$500? Aí ele entra na reunião já meio preocupado com aquele negócio, 500, ele pega R$500 na mão. Não. Eu vou dar 400. Depois, quando chega lá, capaz dele quase não dá nada. Vai diminuindo. Porque ele, dentro dele, ele tem uma avaliação do que Deus colocou na origem da bênção que ele recebeu. Somos assim ou não? Às vezes Deus te deu uma bênção muito grande. Mas essa bênção é o caso do filho de Abraão, né? Deus deu o filho e falou, agora me dá o filho. Certa vez, eu comentava com as pessoas o seguinte, Deus não fica devendo nada. Nunca ficou devendo. Imagina, um grão de milho, você planta, dá um pé de milho, não dá? No mínimo dá uma espiga. No mínimo. Quem trabalhou na roça, quem conhece. Ou 2, talvez 3, mas vamos dizer 2 espigas. Boas. Sabe quantos grãos tem em cada espiga de milho? Vocês já chegaram a contar? De 700 a 750. Você planta um grão, e Deus te deu em torno de 1.500 grãos. Aí Deus fala assim, me dá 10% disso, mínimo, né? 10%. Vocês percebem, irmão, como é que nós somos egocêntricos, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. A palavra que Deus tem falado conosco, ela precisa ter um poder de penetração no nosso entendimento. Muitas vezes nós podemos pegar alguns exemplos daquelas pessoas que sabe da história, conhece a história, mas não vive a história. Tem alguns casos na Bíblia interessantes, aqueles 2 discípulos que desciam para Emaús, eles conheciam a história, sabiam que o Senhor, mas ele morreu. Mas não tinha a revelação que ele ia se tornar o Espírito para dar vida. E descendo naquela casa, emparelha alguém com eles e vai conversando com eles sobre a palavra que eles tinham ouvido, sobre a palavra que eles tinham lido. Não é assim que nós fazemos com o pessoal que gosta de religião? Nós conversamos com ele a palavra que ele leu, mas eles não conhecem que é o Senhor que quer falar com eles. Não é assim? Nós às vezes falamos da palavra e tal, a pessoa até chora, mas ele não entende que aquela palavra é o Senhor que está falando com ele, não é você não, que a palavra não é sua. Mas aí era o Senhor falando com ele. E ele falou assim, gente, esse negócio ardia no nosso coração. A palavra tem um poder de penetração,
ela adentra. Então, quando ela penetra, ela precisa, você não me vê, mas vê a palavra que é falada, a palavra que nós ouvimos ou que nós falamos. Aí muda o sentido. Senhor Jesus, vamos buscar bem do cerne essa questão. Quando Deus criou o homem, eu nem pensei em falar, mas vou falar um pouco disso, que isso aí mexeu muito comigo, e creio que mexe muito com os irmãos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ele conviver com o homem, não foi? Sim. Foi ou não foi? Muito bom. Se Deus criou o homem, vamos voltar em Gênesis. Em Gênesis, vamos vasculhar um pouco isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar de quê? De que o jardim precisava ser guardado? De algum possível ataque. Ataque de quem? Não havia só Adão? Mas isso nós sabemos isso. Nós inferimos isso. Guardar o jardim. Se é para guardar, a serpente entrou lá tranquilamente e bateu com a Eva. Não tinha sentido. E quando ele deu o fruto para Eva comeu, fruto não, é aquele sentido, né, para ela, ele estava perto, o Adão estava perto. O Adão entrou nessa esfera. Então aqui deu para guardar. Vamos entender isso aí, irmão. Para guardar o jardim. Mas guardar de quem? Como é que o homem guardaria um jardim? Fez cerca? Como é que é isso? Guardar de alguma coisa que podia adentrar ali. Alguma coisa que podia adentrar ali. Não é isso? Então, dá a impressão que havia mais alguém. Vocês lembram que quando Caim matou Abel? Irmão, nós somos cheios de inferências. Cheios de inferências. Caim mata Abel e ele é expulso. Ele se expulsa. Não é que ele é expulso. Ele se sente expulso e fala. Como é que ele fala? Como é que ele fala quando ele está viajando? Eis que hoje me lanças, né? Lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Quem? Comigo. Quem comigo? Então, mais alguém? Porque se ele falou, quem encontra. Aí nós julgamos as inferências. Abraão teve filhos e filhas. Tem ou não tem isso? Mas a Bíblia não fala dos outros filhos de Abraão. Não fala. Mas nós falamos. Falamos ou não? Isso existe muito lugar que fala isso. Mas eu gosto de ler o que está escrito aqui. Qualquer coisa que nós colocar aqui, nós estamos fermentando. Mas a história e tal, diz-nos isso, não sei. Mas para com isso. Inferência é um negócio muito sério. Mas a Bíblia fala que Caim falou que alguém que mata. Aí chega lá, ele casa, não casa? Ele não casou? Sim. E os filhos dele lá, ele não casou com um monte de mulher lá? Mas peraí. Será que Abraão, ou Adão, gerou esse monte de mulher e mandou para trás dele lá para casar com ele? Com os filhos dele? Percebe como é que parece que tem alguma coisa que vai moendo? Não é isso? Aí essas coisas ficam assim meio forte. Agora vamos adiantar um pouquinho mais. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Senhor Jesus. Deus criou o homem. Como é que vai? Criou o homem. Passamos o homem. Ele não fazemos um homem, fazemos o homem. Que tenha a nossa imagem e semelhança. Então, ele não falou que eu criei um homem. Não, aquele homem que ele criou ali tinha imagem e semelhança. O 6, versículo 4.
havia gigantes, depois Agora eu perguntaria para vocês. Vamos lá. Naquele tempo havia, mas Deus criou o gigante ou aquele gigante? De onde apareceu aquele gigante? De onde apareceu esses gigantes? Uma raça híbrida. Híbrida? Não, dá a impressão isso, não? Mas eu diria para vocês o seguinte: se os anjos vieram aqui na terra, encontraram com Abraão, eles corporificaram como homens. E aquela turminha lá que não podia fazer a mesma coisa? Podia ou não? Satanás não falou com a Eva que ela podia ser como Deus? Mas eu não estou inventando, eu estou lendo aqui que a Bíblia fala: naquele tempo havia gigantes. Depois fala que eles tiveram intimidade com as mulheres e geraram filhos. Mas aí fala, quer ver, vamos prestar bem atenção no que fala aqui, ó. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Quando aí criou esse tipo de pessoa. Então havia um tipo de gigante, depois os filhos de Deus arrumaram aquela. Agora eles falam assim: não, mas hoje em dia também tem gigante, tem homem enorme aí. Tá certo, irmão. Doença. Naquele tempo valente, era forte, era diferente. Hoje esse gigantismo, como é que é gigantismo? Não, a doença que tem, né? Não é que esse tipo de pessoa. Então havia, depois houve alguma coisa ainda. Houve ou não houve? O que os irmãos acham? Alguma situação que apareceu esse tipo de pessoa aí, né? Se nós observarmos, é uma história longa. Muitos deixaram de seguir a verdade, a palavra, e seguiram a mentira. Não é isso que acontece? Vamos ler algumas coisas no Novo Testamento para nós sedimentar isso na nossa mente. Quer ver? Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem? Aqui fala, seguindo o quê? Seguindo a verdade. Agora, para nós entendermos esse melhor um pouquinho, para sedimentar mais ainda, vê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, fica melhor. Sabe? Ora, o aparecimento do iníquo, a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram amor aqui a verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com uma finalidade. Se nós lermos, eu não vou ler agora, mas os irmãos precisariam começar a pesquisar isso na Bíblia. Vocês sabiam que Deus não criou o homem para ele fazer arma de guerra? Não inventou ferro, não foi? Mas lá no capítulo 4, 5, já tem pessoas que tinham instrumento de ferro cortante.
para se defender? Não tinha? Então aquilo lá havia uma informação que não era do povo de Deus. Havia alguém que levava essas informações para ele. Senhor Jesus. E essas informações colocou eles numa posição muito complicada. No capítulo, eu não vou ler não, mas irmãos, se quiserem ler, no capítulo 4, versículo 16 a 24 de Gênesis, fala desse grupo de pessoas que tinha ferramenta de guerra, tudo. Mas quem ensinou para eles? Deus não foi. Porque Deus queria que dependesse de Deus, não dependesse dessas coisas. Não é isso? Aí que nós ficamos assim, mas espera aí. Lá em Gênesis 6, versículo 4, fala aqui, e depois também havia gigantes. Eu vou citar os versículos, se os irmãos quiserem ler, nós lemos também. Em Números 13, versículo 20, a partir do 25. Senhor Jesus, ó Senhor, vamos ler até qual? Números, esse é Números, irmão, né? Até o 29, seria o ideal. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. 26. Caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Pará, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram Moisés e disseram: fomos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o nosso Deus. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande, fortificada. Também aqui os Aná. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelas ilhas do Jordão. Agora eu vou dizer para os irmãos o seguinte. Se você lê antes, esse irmão, eu quero que os irmãos comecem a entender que a Bíblia tem certas coisas que não é claro para nós. Mas se você ler, você vai vendo a raiz disso aqui. Se você ler, a maioria daquele povo que estava lá eram daqueles filhos de Noé, que teve problema e tal. Mas no capítulo 13 mesmo, quando ele vai olhar a terra, eles falam que cada grupo morava num lugar, mas tinha um grupo que era gigante. Ó Senhor. 3. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra e haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio que passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mas se você olhar um pouquinho antes, fala que tem descendente disso, descendente dos filhos de Cão. Mas esse gigante aqui era comedor de gente. Devora a gente, não foi isso que falou? Devora seus moradores, come gente. Canibal. Então era um grupo de pessoas totalmente diferente da criação que Deus tinha feito. Diferentes daquele pessoal. Aí quando fala assim, aí também depois, não é o que está em Gênesis 6, 4? Depois viu esse tipo de pessoa. Agora vocês querem sedimentar mais? Deuteronômio, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Isso aqui é para mostrar que a terra que Deus deu para Abraão, ele passou, ele deixou acontecer isso aí por causa de não atender imediatamente. Ele ganhou a visão todinho, se tornou o pai da fé, né? Escrevendo no capítulo 2 de Deuteronômio 10, versículo 10. 2:10. Os semins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Está vendo? Outro tipo, não fala. Eles foram considerados Efraíns, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins.
Então, o povo de Moabe, descendente de Ló, aquele pessoal. Então, havia um grupo de pessoas que nós não sabemos a origem dessa caída. Na Bíblia não tem essa clareza. Não tem isso aí para nós. E essa é a terra onde estava, que Deus tinha dado para o povo de Israel. Aqui no 12 ainda fala que os oreus também habitavam outrora em Seir. Fala em oreus aqui. Ó Senhor Jesus. O que eles faziam? Habitavam em Seir. Os filhos de Esaú os desapossaram, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia, de 14, até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração do homem de guerra se consumiu no meio do arraial. Como o Senhor não queria aquele povo, o Senhor não queria um povo que servisse a Ele. Não era homem de guerra, não era isso não. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmão, vai ficando cada vez mais claro para nós que havia um homem lá, eu até fiz uma pesquisa, tinha um tal de Arba, que era um homem valente, gigante. Eu perguntei, e a origem desse cara? Fui pesquisar, não tem origem. Quem é a mãe desse homem? De onde nasceu esse cara aí? Anak, os Anakins, né? Não nasceu. Quem foi esse cara? Mas eu não vou querer que os irmãos entendam. A Bíblia fala que aqueles espíritos que foram trazidos do céu, eles não guardaram o que? O domicílio. Aí nós pensamos que o domicílio é lá no céu. Mas se eles foram expulsos, como é que estava no céu? Não guardou o estado original. Se não guardou o original, aí eles fizeram outras coisas. Aí nós vamos pensar mais. Se não guardou o estado original, fizeram outras coisas. Aí um irmão, outro dia, estava comentando com ele falou assim, não, mas um espírito não tem sêmen para gerar filho. Aí eu falei com ele o seguinte, os anjos que foi tirar Ló, lá da Sodoma e Gomorra, o que eles fizeram com Ló e com as filhas dele? E com a mulher dele? Pegaram pela mão. Comeram. Será que só a mão que funcionava? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, se tem alguma coisa que funcionou, então havia alguma coisa, porque lá fala que os filhos de Deus coabitaram com as mulheres e geraram filhos. Senhor Jesus. Vamos ler mais uns versos, só para chegar, depois eu quero concluir em outro assunto aqui. Josué 15, versículo 13. O Arba apareceu aqui, ó. Esse cara, Kiriat Arba. Isso. Filho de Jefoné, Joé, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, Bom, este Arba era o pai do Nac. Entendeu? Agora fala assim, de onde veio esse Arba? Quem era esse Arba? Então ele era o pai de Anak. O pai dos Anakins. Começou a raça dos Anakins. Aí você vê. Agora, foi Deus que fez. Deus mandou matá-la. Deus ia mandar matar? Vê o versículo 21. Espera aí, deixa eu ver se é 21 mesmo. Capítulo 21, versículo 11. Desculpa, eu peguei errado aqui. Arba era pai de Anak, e é na região montanhosa de Judá, e em torno dela seus arredores. Agora você nota bem. Inclusive, o irmão que escreveu o estudo diário, ele falou um pouco disso. Nesse pessoal aqui. Mas o problema é o seguinte, irmão, o que nós precisamos de entender,
A questão de ser gigante é uma questão de correr com o poder de Deus. Vocês conhecem a história de Golias, não conhece? Golias lá no meio do povo de Filisteu. Onde apareceu aquela figura lá? Será que ele era doente? Era que ele tinha essa genética de ficar gigante? Será que ele tinha essa genética? Mas não fala, você falou que tinha ele. Só ele. Gigante Golias. A Bíblia fala dele. Do gigante Golias. Senhor Jesus. Então, ao passo que o Senhor somente deseja que vivamos por fé, sem ficarmos criando problema, por que então havia esse? De onde surgiu essa turma? De onde surgiu isso? Senhor Jesus, o Senhor hoje, irmão, o que Ele quer de nós é o seguinte: nós vemos tudo isso aqui. É claro que se os irmãos quiserem entrar nisso aqui, tem muita coisa para pesquisar. Muita coisa. Tem muita coisa que eu vi aqui que eu não vou nem entrar em comentar nisso aqui. Mas o que nós precisamos de entender? Que o Senhor, quando Ele nos criou para sermos um corpo que ama as pessoas, que seja um com as pessoas. Mas quando chega nesse grupo que apareceu no meio existe um artifício, uma fantasia que é colocada no meio das pessoas, que eles acham que seriam gigantes e fortes, valentes, comedor de pessoas, igual a esse, ela devorava as pessoas que estavam lá. Devorar é comer mesmo, não é? Alguém tem outra palavra para colocar? Não tem. Mas ele era carnívoro às pessoas. Então, era um tipo de pessoa totalmente diferente. Não é a criação de Deus. Não é a criação. Aí, o irmão pode falar assim: não, você está arranjando uma outra espécie aí. Mas a Bíblia fala que Satanás, quando desceu do céu, ele desceu com quantos anos de caída? Um terço. É um terço mesmo, né? Fala. Desceu com um terço de anjos caídos aqui na terra. E se ele desceu com um terço, onde estão esses anjos? Efésios fala que a nossa luta não é... Mas contra quem? Principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo chegou a dizer que Satanás pode se tornar em anjo de luz. Enganar até os escolhidos, se possível. Se possível, engana. Glória a Deus que não é possível. Então aí você começa a observar o seguinte, que muitas vezes nós somos enganados por não conhecer muita coisa que tem na palavra. Deus não é... Por isso que ele, quando ele fala, nós lemos 2 Tessalonicenses, não lemos? Falou lá que a operação do erro Deus permite. E se Deus permite, é porque alguém gosta. A operação do erro, Ele permite que a operação do erro surja. Porque alguém gosta. E às vezes está bem perto da gente, tá? Bem perto da gente. Um dia dessa semana eu estava conversando com uma moça, ela reúne num grupo, e ela contando assim: minha mãe chega perto de uma pessoa e fala com ela: você saiu da graça, você vai morrer. E a pessoa morre. Falei: olha, que coisa interessante. Deus veio para dar vida e a pessoa vem para dar morte. Não, minha mãe diz que a pessoa, sei o quê, e é um negócio assim complicado, sabe? Complicado. Aí Deus manda, e todo mundo acredita que ela é uma bênção, uma pessoa que fala em nome de Deus. É uma pessoa, sim, entendeu? Mas a Bíblia não fala que Ele permite a operação do erro? Para que as pessoas não sejam nem salvas. Eles desprezaram a verdade, que é a palavra. Senhor Jesus. Mas aí vamos lá, Abraão não falou que ele venceu os gigantes, mas o pessoal que ficou na descendência dele teve que enfrentar tudo isso aí. E ele chegou no final, aqui no capítulo 22, né? Ele foi entregar o filho, ele fez tudo por fé. Não falou que Abraão brigou com alguém, falou? Abraão matou alguém? Tá vendo?
Mas não falou que foi ele também, foi com os homens que ele arrumou, né? Ele ordenou aquilo lá. E aí volta em com Melquisedeque. Senhor Jesus. Irmão, diante de tudo isso aqui, o que nós precisamos de ter em nós? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que precisa exercitar em nosso viver? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu ver se consigo fechar aqui com 2 versículos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 9 fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Herdeiros com ele da mesma promessa. Então ele andou ali como se não fosse dono. Ele não sentia, não sentia-se dono. Versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 15. Mas, se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E era a cidade que o Abraão procurava. Uma cidade. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos de entender. Até o Diogo falou a respeito de casamento, né? Mas quando nós vemos a questão de casamento, só tem um casamento que Deus aprova, é Cristo e a igreja. Fora disso não existe casamento aprovado. Todo casamento que não é Cristo e a igreja, você é o marido, casa com Cristo. Você é a esposa, casa com Cristo. Aí você tem chance de... É o casamento que vai ter a bênção de Deus. Jesus é o Senhor.